Bom, a gente está aqui agora, né, com a Camila e com o Marcos, que fizeram a palestra Movimento União BR e as parcerias com a Defesa Civil. Quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer pela palestra, por todas as informações e pelo trabalho que vocês desenvolvem no nosso país, em Minas Gerais também. Eu queria que vocês falassem um pouco, né, do que é esse Movimento União BR, o que vocês ajudam, né, com as defesas civis, qual que é o projeto, qual que é o processo. Conta um pouco pra gente. Primeiras damas, né? Bom, primeiramente a gente está muito feliz de poder participar. É sempre um orgulho poder falar para as defesas civis, por mais que seja uma responsabilidade, né? Porque no fim do dia quem ensina para a gente são vocês. Mas é muito importante participar de um evento que ajuda a fortalecer as defesas civis, né? Nós, como Movimento União BR, a nossa premissa também é essa: fortalecer as defesas civis estaduais de cada localidade que a gente atua. Então, poder estar aqui hoje, explicar um pouquinho mais de como o Movimento União BR atua e como a gente pode ajudá-los durante uma emergência é algo muito significativo, né, Marcos? E trazendo à tona, né, nessa sexta edição desse seminário que vocês estão protagonizando aqui, essa visão holística do processo de proteção e defesa civil. Como vocês colocaram, gestão de riscos em cidades inteligentes, nessa visão multidisciplinar. Porque assim como nós atuamos de forma multidisciplinar, o União BR hoje é um hub de ajuda humanitária, conecta as pontas, né, de quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Vocês que são hoje os heróis sem capa, que estão na linha de frente, né, atuando aí nessa questão de prevenção, adaptação e mitigação das crises climáticas, vocês realmente dependem de políticas públicas estruturantes e no nosso entendimento, o que a gente pode somar com vocês é justamente da parte, né, que dar uma pronta resposta naquilo que dentro do ordenamento jurídico brasileiro faz com que vocês tenham dificuldades, que é no momento justamente de aprovar os projetos de emergência e liberação de recursos. Então o União BR acaba sendo uma ferramenta que coexiste com a proteção e defesa civil no Brasil e serve de alicerce, porque no momento que vocês estão submetendo com o S2ID a demanda de vocês, que está sendo promulgado os decretos de emergência, os decretos de situação do contexto do sinistro, do risco climático, nós estamos trabalhando de forma cooperativa, né, de forma cooperada, numa gestão de riscos e também já de mitigação pós-desastres, para que a gente possa encontrar soluções execuíveis e dentro desses aspectos nós entramos com uma parte estrutural que é justamente a liberação de recursos oriundos de um fundo emergencial que nós detemos, né, que é abastecido por empresas. E isso nós seguimos todo o rigor do compliance, que é justamente submeter a documentação exigida, né, que nós colocamos ali justamente os decretos. É feito um trabalho de cooperação com o gabinete de crise, de situação da localidade, e dentro desse aspecto a gente determina, dentro do marco zero até as próximas etapas, o que deve ser feito, como deve ser feito, quanto vai custar, o que cada ator nesse processo deve convergir. E a gente não sobrepõe a autoridade nenhuma, seja ela de competência municipal, estadual ou federal. A gente apenas entra num eixo que é o primordial do marco zero da crise. Quando acontece a catástrofe, a gente entra com a parte motriz, que é ferramenta e principalmente financiamento. E isso aí, a gente financia o quê? A gente subsidia aquisições que são de interesse público, para justamente dar dignidade para as primeiras horas da catástrofe, as pessoas receberem o subsídio que é necessário e fundamental. Pode ser água potável, pode ser o alimento, alojamento e todo tipo de infraestrutura necessária para esse tipo de situação. Então essa é a finalidade do nosso movimento. E está aqui a Camila, né, uma das nossas gestoras, que também atua diretamente nessa gerência nacional, nesse processo de integração entre as forças do poder público e o nosso movimento, nosso time de campo. Uma coisa que vocês disseram e também que foi debatido em algumas palestras aqui é planejamento. Primeiro que Defesa Civil, secretarias, prefeituras são temporárias, né? As pessoas vêm e vão, mas os desastres continuam acontecendo, as pessoas continuam em risco. E é uma coisa que vocês falaram, você disse, por exemplo, né, de ter um planejamento, das pessoas saberem um plano diretor, saber onde ficar. Foi dito também de que precisa de um plano de contingência, né, decente, que realmente abranja toda a cidade. Eu acho que é um ponto, né, que eles falam, essa gestão de risco. É uma gestão que precisa ser feita muito antes, né? Ela precisa de um plano decente. Vocês falaram isso na palestra de vocês também. E o movimento ele também trabalha com isso, né, de entender qual que é a parte de baixo, você falou, marco zero, né, de começar da onde que precisa até realmente a necessidade. Exato. No movimento União BR, atualmente, a gente está com alguns projetos, né, em andamento, pensando justamente nessa parte de adaptação e prevenção. A gente entende que, principalmente as crianças,
um dos projetos que a gente tem em São Paulo é justamente fazer com que elas tenham consciência sobre os locais que elas moram, quais são as responsabilidades que ela como criança também precisa, né? Porque ela é uma criança, ela vai se tornar um adulto, então ela precisa saber as responsabilidades dela, o que ela faz hoje que vai afetar o futuro dela. Então é muito importante ter esse planejamento, por mais que tenha custo, seja complicado, mas se todo mundo olhar para o mesmo lugar, a sociedade civil, a iniciativa privada, enfim, o governo, a gente consegue caminhar e, é o que a gente sempre fala, no intuito final, que é salvar vidas. Fazer com que as pessoas não percam suas vidas e principalmente também não percam seus bens, enfim. Porque no fim do dia elas perdem suas histórias, né? A gente aqui em Juiz de Fora, a gente conheceu um senhor que infelizmente perdeu a casa, perdeu uma perna e perdeu a esposa. Nossa. E aí ele falou, eu perdi tudo, mas eu perdi o meu bem mais precioso, que era minha companheira de mais de 30 anos de história. Então realmente assim, é muito triste você ouvir que uma pessoa perdeu tudo, e principalmente o seu companheiro, né? Por uma irresponsabilidade, talvez, de não ter tido um cuidado, de olharem para aquele local e saber que aquilo realmente era uma área de risco, que poderia acontecer a qualquer momento, né? Então, a gente conversou bastante com o Charles, que é o geólogo aqui de vocês, e aí ele estava explicando alguns dos problemas que enfrentam aqui em Ouro Preto, justamente por ser uma localidade, né, com bastante montanhas, não sei o correto. Vocês podem até olhar. Uma área de risco. Exato, que é uma área muito grande de risco, então é um trabalho muito árduo e contínuo de olhar, né? Porque é isso, às vezes vamos interditar aqui, mas isso não vai acontecer hoje. Vai acontecer daqui 5 anos, mas esse cuidado precisa ser feito, né? Esse planejamento precisa ser bem executado. E nós servimos como um canal indutor. Como que nós fazemos? Nós inspiramos as autoridades a pensar diferente, né, Camila? Através das nossas práticas, nós falamos assim para o poder público, olha, é possível fazer mais com menos, desde que você tenha a premissa de colaboração, de trabalho em rede. Sim. E nós fazemos isso na prática, não na retórica, não somente nos discursos. E o que as autoridades brasileiras têm feito? Elas têm nos procurado, a nossa presidente vai muitas vezes a Brasília, ser recebida pelas autoridades para eles ouvirem da gente, da nossa própria fonte de informação, a como fazemos, né? Então ali, e também saem dali resultados assim, efetivos, provocações que eles nos fazem, né? Os ministérios falam assim, mas como vocês podem ajudar o Estado brasileiro a chegar nesse denominador de criar uma cultura, um ecossistema que todo o povo possa realmente cooperar para que numa situação de calamidade, de emergência pública, as pessoas saibam o que fazer, para onde ir, como acionar uma defesa civil, como que deve evacuar uma área. Então, isso parte do pressuposto do que nós temos que fazer, incidir na parte de educação e cultura. Por isso que o UniOBR tem inúmeros projetos sobre o aspecto de envolver os estudantes, envolver também a parte de cultura. Nós temos hoje várias ferramentas de cultura cooperando e coexistindo com a prática de mitigação. E como você falou, a parte de planejamento, né? No ordenamento jurídico brasileiro, todo gestor da despesa ele precisa comprovar o quê? A prestação de contas dele, o que é feito com o orçamento público. Mas muitas vezes o orçamento público ele é correspondido a um plano diretor, a um plano de governo, um PPA, que não é participativo. No escopo de criação, que a equipe da gestão pública não leva em consideração a opinião pública. Então, o que a gente sempre leva como inspiração e como modelo, né? Que as pessoas, as autoridades possam ouvir a população, ouvir as pessoas que têm conhecimentos práticos, especialistas, as universidades, pessoas que possam colaborar na montagem do escopo de 4 anos, que é o norte. E ali você alocar já um orçamento que vai prevenir, ou seja, não espera acontecer. A Camila mesmo colocou na apresentação que a proporção de custo de mitigação e prevenção é de $1 para 15. Ou seja, você gasta $1 para prevenir uma catástrofe e você gastaria $15 para poder ir lá reparar os danos causados pela catástrofe. Então é muito mais barato e respeito ao contribuinte brasileiro a gente trabalhar muito o nosso esforço colaborativo, e aqui eu não estou culpando o governo nenhum, não estou fazendo acusação, a gente apenas colabora para que as pessoas tenham consciência, as autoridades, de que nós podemos servir também, nós como essa sociedade organizada, de instrumento de colaboração, de uma participação social que faz na prática a construção de um plano que, se levado a sério, o escopo de planejamento, de indicadores e de prevenção, diminui o custo do erário público, porque você vai trabalhar no planejamento e, ao que chegar a situação de crise, não tem crise, ou ela é minimizada. Então o impacto disso também reflete no orçamento. Sim, e o Marcos trouxe, né, que é 1 para 15, mas e uma vida? Sim. Não tem preço. Não tem preço. Então,
é isso, no fim do dia o que a gente quer? Salva a vida, então é esse o caminho que a União BR está seguindo. Uma coisa que vocês disseram também na palestra é que a atuação de vocês não é simplesmente ali aconteceu, vocês vão lá e atuam. Tem projetos, né, e tem situações que vocês já têm atuado há anos, né, e vocês continuam dando esse suporte. Vocês poderiam falar um pouco para a gente como que é esse movimento, como que é essa demanda, né, na verdade? Tá. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, vou trazer esse exemplo, né? Em 2023 teve uma tragédia lá, foi uma proporção muito menor do que a de 2024. A gente já estava atuando lá há praticamente um ano, reformando escolas, enfim, quando em 2024 aconteceu novamente, e aí foi a maior tragédia, né, que o Brasil já teve nessa proporção de enchente, e estávamos lá atuando, enfim, ainda estamos. Ano passado teve uma nova chuva, teve alguns pontos de alagamento, e esse ano, infelizmente, também já começaram as chuvas, tem alguns pontos de alagamento. Então, o nosso trabalho é contínuo, a gente chega ali no primeiro momento de uma emergência, atende com os itens assistenciais, quais são as necessidades daquela localidade, sempre com uma escuta ativa das ONGs locais, da Defesa Civil, do governo, e depois a gente entra num processo de reconstrução da parte de legado, que é o que a gente chama, então, na frente de educação, habitação e saúde. E a gente vai entendendo e acompanhando as necessidades. Algumas demandas elas acabam demorando um pouco mais justamente pelo fluxo, né? Uma habitação é um processo mais complicado, né? Você precisa de um terreno, no caso do Rio Grande do Sul, as nossas casas elas foram construídas em terrenos fora da mancha, que seriam locais que nunca sofreram com nenhum tipo de alagamento. Então, é um processo mais complexo de conseguir esse terreno, fazer toda a preparação, né, do terreno, por mais que as casas lá sejam casas que são construídas em um mês, a casa já está pronta. Então, o nosso processo é um pouco disso e, enfim, dessa escuta local, né, de quais são as necessidades, e são demandas que nunca param, porque no caso do Rio Grande do Sul foi, sei lá, 90% do estado, mais ou menos, né? Não sei o número exato. Mas trazendo aqui, por exemplo, de Minas Gerais, a gente ainda ontem fez 6 meses? 5 meses. A gente ainda continua na localidade. Ainda precisa de coisa. E o Bar, por exemplo, sofreu muito. Sim. Lá ainda está precisando de ponte. Ontem a gente recebeu uma solicitação de creches, pavimentação de asfalto. Ou seja, quando vem uma tragédia, dependendo da proporção, ela realmente destrói uma cidade, né? Um município, enfim. Então, não dá simplesmente pra gente ir lá entregar a cesta básica e falar obrigada, gente, até mais. E aí é isso. A gente vai até onde a gente consegue, entende as necessidades, quando a gente não tem mais recursos, a gente tem que ir atrás, ir para as empresas, enfim, o que a gente consegue, para também não deixar desamparado aquele município. E o nosso principal fator, assim, a nossa característica é justamente essa, nós não deixamos ninguém para trás, porque a gente realmente trabalha no escopo de transparência e rastreabilidade. Então, nós não fazemos de maneira alguma, não aprovamos, não somos signatários de quem faz turismo de catástrofe. A gente pode chegar primeiro, mas também seremos um dos últimos a sair do território só quando tiver as obras concretizadas. Então a gente não surfa, não raiva em relação à captação de recursos e depois dar as costas, né, para o povo que está tão sofrido. Então, claro que a gente chega no limite operacional e também no limite orçamentário, porque nós dependemos hoje das doações, principalmente da iniciativa privada e das pessoas físicas, mas nós não abandonamos realmente o barco. E quando não cabe a nós executar uma missão, a gente tem muita transparência e dignidade de comunicar às autoridades, olha, isso a gente não pode fazer. Ainda tentamos, por exemplo, meio de parcerias, de apoio de outras organizações que atuam de forma similar, que elas venham se somar a nós, porque a gente trabalha em rede, justamente para poder ampliar o leque de atuação e dar vazão às demandas que foram colocadas. Também porque, né, quando acontece uma situação, uma tragédia, é de obrigação da cidade, do município, do governo, daquela região, vocês vêm para dar um suporte, para dar um apoio. Eu acho isso muito legal, porque pelo que eu entendi, né, que eu vi, as defesas civis são um órgão que ainda está caminhando, né, com independência financeira, com de recursos. Prefeituras, a gente já sabe que tem toda essa morosidade, essa burocracia de recursos de empresas sem compliance. Então, assim, eu acho que esse movimento ele é fundamental para agregar ainda mais, né, na prevenção e na mitigação desses impactos. E eu queria que vocês dissessem, né, para a gente finalizar aqui,
qual que é a importância de ter um seminário como esse, de trazer vários especialistas, porque a gente teve, trazendo vocês, por exemplo, que é um movimento que não tem nada a ver com a política, né, com a prefeitura e tudo mais. Temos corpo de bombeiros, temos a polícia, a gente tem especialistas em inteligência territorial. São várias questões técnicas e que agregam demais, né, tanto os profissionais e até os gestores municipais de ouvirem e falar, nossa, isso aqui eu posso aplicar aqui em Ouro Preto ou nas outras cidades. Minha avaliação é fundamental importância, porque a gente não pode trabalhar, como eu brinquei, né, no chutômetro, e as fontes não podem ser vozes da minha cabeça. Nós trabalhamos com indicadores, com os dados, principalmente vocês da Defesa Civil, que operam, né, cotidianamente em todos os territórios do Brasil, com indicadores de informação meteorológica, com indicadores de análise de riscos, a parte de geologia, a parte geográfica. Para você poder dar um laudo, você não pode simplesmente chegar lá e tirar a pessoa da sua moradia e falar que aquilo ali vai sucumbir sem que você tenha informações técnicas e científicas. E é com base nisso que a gente parabeniza vocês pela 6ª edição desse seminário de integração, porque o nome mesmo já fala, né? É um seminário que integra todas as pontas. Então nós somos uma base que vem aqui como um conhecimento adquirido de uma inteligência que foi feita por várias mãos e que por vários anos foi se consolidando através de experiências. Então a gente tem um arcabouço de informações que nos torna autoridade para sermos quem somos. Sim. E isso somado aos órgãos de defesa e proteção, e depois somado ainda à parte científica, como tínhamos aqui no próprio CEMADEM, órgãos que são de espécie meteorológica, nós temos aqui organismos que trabalham com proteção de bioma, fauna, flora. Toda essa rede de integração juntos podem produzir conhecimentos, compartilhamento de boas práticas e, inclusive, apontamento para o futuro que todos desejamos. Como a gente falou desde o início, o planejamento, no âmbito da gestão pública, ela é de suma importância para você respeitar o contribuinte na questão de aplicação de dinheiro público e para você evitar que vidas sejam ceifadas, porque cada vida importa, né, Camilo? E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos realmente que as cidades se tornem cada vez mais resilientes, isso é o objetivo 11 dos ODS, e essas resiliências advêm de quê? Da expertise e da competência operacionalizada por quem está na linha de frente, que no caso são vocês, as defesas civis dos territórios. Conseguiu dialogar aqui com algumas defesas civis que são de municípios de municípios pequenos, que não têm muita estrutura, infelizmente, né? Então, eles poderiam vir, escutar um pouco mais, saber como agir, enfim, escutar experiências de outras pessoas, de outras localidades, poder conhecer, né, o movimento de UBR e outras organizações, enfim, outras portas de apoio, eu acho que é totalmente importante. E é claro, quem está na ponta desse pessoal da Defesa Civil, né, nós, a gente sempre precisa estar se atualizando, tendo informações, enfim, conhecimento, para saber como agir durante uma emergência. Então, acho que vida longa aí ao seminário. Eu te agradeço muito a participação de vocês, tanto palestrando, dando essas informações e muita prosperidade no movimento, né? Que vocês cresçam sempre, tenham sempre apoio para vocês ajudarem muito mais pessoas. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Nós que agradecemos, né? Até porque Defesa Civil somos todos nós. Somos todos nós. E juntos a gente transforma vidas e transforma as realidades aí, somos mais fortes. Obrigada. Obrigado, gente. Foi bom? Desculpa aí as confusões aí, os percalços. A edição